Para cá, olhe para cá. Eu amo falar sobre aquilo que Jesus fez, meus irmãos. E nós estamos diante de um dos milagres de Jesus. Essa é a história dos milagres de Jesus mais curta e mais simples dos evangelhos. Poucos detalhes. Jesus entra, alguém lhe informa, ele vai até a mulher, a levanta, a febre vai embora e ela o serve. Mas há uma história por detrás da história. Antes dessa história que nós lemos começar, houve outra história antes disso. Jesus está iniciando o seu ministério. Primeiro ele vence no deserto e agora ele se levanta para ensinar. Deserto forma, levanta, habilita ensinadores. Se você está no deserto, eu quero te dizer que essa é a escola perfeita para Deus te levantar como alguém que vai ensinar a palavra dele. A primeira experiência de Jesus é numa sinagoga, que possivelmente ele conhecesse. Elas eram muitas, espalhadas por diversos lugares naquele tempo, e funcionava como as congregações nos dias de hoje. Cada indivíduo procurava a mais próxima. Lá tinha irmãos, lá tinha amigos, lá tinha familiares. Nesses dias, cada indivíduo ia ali, mais especificamente, para a oração e para o ensino da palavra, já que os louvores não eram presentes. Jesus chega no início do capítulo 4, logo após ele vencer a tentação no deserto, e ele começa a pregar. Ele começa a anunciar, e isso era comum. Os leigos ocupavam o púlpito, mas quando Jesus começa a falar, ele ganha notoriedade. Mas ele não ganha notoriedade por ser Jesus o Cristo. Ele ganha notoriedade pela sua oratória, pela sua capacidade de expor as verdades sagradas. Quando Cristo percebe que após ele ensinar, as pessoas entendem, e agora não só entendem, mas o louvam por ensinar, Jesus decide sair da sinagoga na Galileia e ir para a sinagoga em Nazaré, onde ele passou boa parte da sua vida. E quando Jesus chega na sinagoga em Nazaré, após ter tido uma boa experiência na sinagoga em Galileia, Jesus assume o púlpito. O ministro traz o rolo para Jesus. Jesus lê, ele abre e lê o que o profeta Isaías disse: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar as boas novas, me enviou para curar os quebrantados de coração, a libertar os cativos e abrir a cadeia dos aprisionados, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cheio do Espírito Santo, ele fecha o livro, olha para o povo e diz: no rolo do livro está escrito sobre mim. Quando Jesus lê o profeta Isaías e começa a falar com intrepidez, com autoridade, com graça, as mesmas reações vistas na Galileia vão se repetir em Nazaré. As pessoas ficam atônitas, as pessoas ficam assustadas, ficam maravilhadas e começam a dizer: é o filho de José, como pode? É o filho de José. Mas Jesus conhece o coração deles, aleluia. Eu vou repetir isso para você entender. Jesus conhece o meu e o seu coração.
Jesus conhece o coração deles. A reação visual é a mesma. As palavras são parecidas. Mas Jesus, que conhece o coração, que sonda corações, já anuncia o seguinte: ei, não pensem vocês que eu vim realizar milagres aqui. Vocês estão pensando, médico, cura a ti mesmo. Repita nessa cidade o que você já fez nas outras cidades. Mas eu vos digo que um profeta não recebe honra na sua pátria. Jesus começa a discursar dizendo: haviam muitas viúvas nos dias de Elias, mas a viúva de Sarepta foi escolhida, uma estrangeira foi escolhida. Haviam muitos enfermos nos dias de Eliseu, mas Naamã foi o escolhido. Os rostos que pareciam satisfeitos com a oratória, que pareciam satisfeitos com a palavra pregada, com o impacto da palavra pregada, começam a se distorcer, começam a exasperar-se, começam a se fechar. E nessas horas, quem sabe Jesus poderia ter pensado que às vezes eu penso, pastora Denise: por que eu fui contrariar? Meu Deus, por que eu fui dizer? Meu Deus, por que é que eu fui falar isso contra? Olhe para mim, aleluia. Não se arrependa de algumas contrariedades que você causou ao longo do caminho, porque existem pessoas que só vão revelar quem realmente são depois de serem contrariadas. Eu vou repetir, porque é para alguém isso. Não se arrependa das contrariedades que você causa ao longo do caminho, porque existem pessoas que só vão revelar quem realmente são depois de ser contrariadas. Jesus usa o método da contrariedade para trazer à tona o que está no coração. O choque, o embate, a contrariedade revela o caráter. Você fica abismado em saber que alguém matou outra pessoa por causa de R$100 quando você liga a televisão? Você fica assustado de ver que alguém morreu por causa de um celular ao assistir o noticiário? Mas a Bíblia me diz que o primeiro homicídio foi causado por causa de um culto e depois de um culto. Então estar em um culto não te exime das coisas da vida. O primeiro homicídio foi por causa de um culto. Caim, contrariado, levanta a foice para o seu irmão e mata o seu irmão no campo. A contrariedade mostra e revela o caráter. Algumas pessoas só revelam quem elas realmente são depois de serem contrariadas. E quando Jesus diz: não vou fazer milagre, eles avançam em cima de Jesus, arrastam Jesus para um lugar alto, pensando: daqui nós vamos precipitá-lo. Mas quem é capaz de parar, de interromper o ministério erguido por ele, antes que o tempo propício para isso chegue? Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar, e eu vou entregar essa noite, aleluia. Fale exaltamente o que Deus quer que você diga, da maneira que Ele quer que você diga, ainda que te levem para o alto do monte, na expectativa de fingir que te promove, quando a vontade é de te derrubar. As mãos do Todo-Poderoso, aleluia, estão sobre você, e ninguém pode parar o que Ele começou. O primeiro milagre de Jesus, segundo João, foi nas bodas de Caná da Galileia. Mas nós estamos diante de algo sobrenatural e transcendental, pastor Davi. Jesus é levado ao alto do monte para ser jogado, mas Jesus consegue sair do meio deles. Como? Não sei. De que jeito? Não me pergunte. Mas Jesus está no início do seu ministério e já está me ensinando que quando não for possível permanecer, eu devo sair do meio deles.
Eu só não posso interromper aquilo que Jesus começou na minha vida. Você não pode interromper aquilo que Jesus começou na sua vida. Saia do lugar da hostilidade. Saia do lugar das acusações. Saia de perto de quem não te ama e quer matar você. Saia de perto de pessoas maldosas que murmuram com comentários maldosos, querendo extinguir a tua voz. Saia de perto do ambiente que tentam sufocar você. Quem não te ama, quem não acredita no seu ministério, quem arquiteta o seu fim, não merece a tua presença. Jesus se retirou do meio deles, e eu sinto a autoridade do Espírito Santo para dizer essa noite: saia do meio deles também. Quem não aceita contrariedade, quem não aceita embate, quem não quer ser transformado, quem quer que o seu ministério seja um espetáculo de milagres e não quer a presença de Deus de verdade, não merece que você permaneça diante deles. Esse sair é espiritual. Esse sair, pastor Davi, é espiritual. Você não depende da nutrição deles. Esse sair é emocional. Você não sobrevive daquilo que eles dizem. E por fim, esse sair é geográfico. Porque quando você disser tudo que Jesus quer que você diga da parte de Deus, Jesus vai te dizer: vamos, eu tenho algo com você na Galileia. Aleluia. Eu tenho algo com você na Galileia. Então Jesus, ele vai em uma sinagoga na Galileia. Há uma manifestação em seu favor. Ele tem uma boa oratória. Em Nazaré há uma repulsa, há um desprezo, há uma hostilidade, porque ele não quer fazer milagres. Ele quer ensinar a verdade. Mas ele não desiste. Aleluia. Ele não desiste. E agora ele volta para uma sinagoga na Galileia novamente, num sábado. Aleluia. Eu amo esse Deus, porque Jesus sabe escolher os piores momentos e os piores dias para ele fazer o que ele quer fazer na nossa vida. Os piores momentos na nossa ótica é o cenário perfeito para ele agir na minha e na sua vida. Quando Jesus chega na sinagoga na Galileia, num sábado, Jesus começa a pregar. E a princípio parece que vai ser como nas outras sinagogas. Jesus ganha o público. As pessoas ficam admiradas, dizendo: ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem prega com autoridade. Ficam admiradas. Que graça, que pregador, que autoridade, que unção. Mas de repente, enquanto Jesus pregava, eu estou no versículo 33. Enquanto Jesus pregava, ele estava na sinagoga. Um homem que tinha um espírito imundo, um demônio. Olhe para cá, entenda isso. Ele está pregando. Enquanto ele está pregando, um homem que estava na sinagoga, que tinha um espírito imundo, grita no meio da congregação. Desculpe, eu não quero chocar ninguém, mas ele não chegou, ele estava. Eu vou repetir para você entender isso. Ele não chegou, ele estava. Subia um pregador, descia outro pregador, subia um pregador, descia o pregador, e o homem estava. Desculpe, eu não quero chocar ninguém, mas não vai me admirar se nenhum daqueles sábados, até o próprio homem foi um dos pregadores. Subia um, descia outro, subia um, descia outro, e o homem estava, mas naquele sábado de manhã, o pregador era diferente, o pregador era Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus levantou a voz e começou a pregar, aleluia, Jesus não chamou os demônios, Jesus começou a pregar.
Jesus não disse, eu vou fazer um clamor forte aqui, não. Jesus começou a pregar. Aleluia. Jesus não disse, eu vou contar até 3, e onde tiver um demônio, não. Ele começou a pregar. E enquanto ele pregava, o demoniado exclamou em alta voz no meio da congregação. Olhe para mim, aleluia. Demônios podem ficar escondidos em qualquer lugar por 10, 20, 30, 40 anos até Jesus chegar. Porque quando Jesus chegar, aleluia. Glória a Deus. Você já ouviu o grito de um endemoniado? Eu já. Muitas vezes ao longo da caminhada, eu não quero reproduzir aqui. Mas ele gritou. Jesus olhou para ele e para começar, só porque ele gritou, Jesus disse, cala-te e sai dele. Jesus não dava ibope para demônio, Marcelo. O que nós vemos hoje aí, o povo faz entrevista com o demônio. Quem é você? De onde você veio? Quem te mandou? Ah, meu irmão, Jesus olhou e falou, cala-te e sai dele. Aleluia. Quando Jesus falou, cala-te e sai dele, ninguém precisou segurar o demônio. O demônio jogou aquele homem no chão, pá! Era a última vergonha da vida dele. Aleluia, aleluia. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está falando com pessoas aqui. Jesus vai mudar o quadro. Aleluia. Esse quadro ficou assim até agora, até Jesus chegar. Glória a Deus. Quando o demônio jogou aquele homem no chão, era a exposição de quem frequentava a sinagoga. Estava ali, e o demônio estava também. Tem gente que se queixa das reuniões antigas, pastor Davi, onde os profetas envergonhavam as pessoas. Quando o profeta se levantava no meio da multidão, apontava o dedo, chamava pelo nome, aleluia, e dizia, você precisa se converter. Tem gente que se confunde e fala, eu não tenho saudade dessa época, eu tenho vergonha da época em que os profetas envergonhavam as pessoas. Eu, Laerte, prefiro mil vezes, que um profeta de Deus me acuse, me aponte o dedo na minha cara, do que algum constrangimento desse tipo, de um demônio escondido se manifestar por causa de um pecado que está escondido. Eu 1000 vezes prefiro que um profeta aponte o dedo. E não me venha com esse discurso ensaiado que a gente fala, Jesus não envergonha ninguém. Isso a gente criou na nossa própria imaginação. A Bíblia nunca afirmou isso. A Bíblia nunca afirmou isso. Se tiver que envergonhar, ele vai envergonhar. Aleluia. Mas vai erguer depois, vai curar depois, vai levantar depois. Ou não foi vergonha para Pedro, andando 3 anos com Jesus, Jesus olhar para ele e falar, Pedro, tu não te converteu ainda, no meio de todos os discípulos, Jesus olhar para ele e falar, Pedro, você não se converteu ainda. Ou não foi vergonha para aquele grupo de manhã, quando Jesus olhou e disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou não foi vergonha para os discípulos, quando Jesus olhou e falou, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Se tiver que envergonhar, ele vai envergonhar, mas vai levantar depois, vai curar depois. Não adianta se esconder atrás de ética, porque se Jesus quiser, ele aponta o dedo, chama pelo nome, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. E é 1000 vezes melhor do que um demônio escondido, pá, tacar no chão. Eu estou rindo aqui, irmãos, a máscara não dá para ver, eu estou rindo mais de máscara. Eu prefiro 1000 vezes passar por uma vergonha do que um demônio escondido me envergonhar mais ainda. Aí no versículo 36, se você tiver com a Bíblia aberta, acompanha aí, porque é muito bom. Se a pastora Denise conseguir colocar aqui, melhor ainda, para você ver que eu não estou forçando o texto. Olha aí. E veio o espanto sobre todos,
e falavam entre si uns aos outros. Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os demônios imundos, e eles saem. Todos ficaram admirados e perplexos, e começaram a dizer entre si: que palavra é essa? Gente, que palavra é essa? Pois com autoridade. Que autoridade? Agora, igreja, olha para mim. Como é que era lá? Pelo amor de Deus, olha para mim. Como que era lá, por favor? Se um demônio se manifestar numa reunião como essa, sem que ninguém provoque isso, e o pastor da igreja, ou um obreiro local com autoridade, repreender o demônio e a pessoa for liberta, você não vai ficar espantado, porque isso, dentro do sobrenatural, dentro do transcendental, é normal. Isso ocorre. Ter autoridade para repreender demônio é normal. Agora, como que era lá na sinagoga, hein? Fingiam que não viam. Chamavam um diácono, um obreiro, e dizia: traz uma aguinha para ele, traz uma aguinha para ela. Ou então, agendem um terapeuta, chamem um psiquiatra, abafa o caso. É vergonha dizer que tem gente endemoniada na sinagoga. Fui pregar, pastor Davi, lá no Jardim Apurá. Aí eu estou lá quieto no meu canto. Aí no meio do louvor, um camarada cai endemoniado lá. Aí o pastor da igreja me chama para ajudar. Aí eu estou lá e o demônio está naquele vulco-vulco. Aí o pastor olha para o demônio e fala: calma, quer uma água? Quer uma aguinha? Eu olhei e falei: como que é isso? Não estou entendendo. Eu acho que era assim lá na sinagoga também. Traz uma aguinha para ele, traz uma aguinha para ela. Mas com Jesus é diferente, aleluia. Naquela noite foi diferente. Doenças emocionais são tratadas como doença emocional. Doença física é tratada como doença física. Agora, demônio, Jesus levanta a voz com autoridade e diz: cala-te, e sai dele. Aleluia. Aonde Jesus está, a libertação. Aonde Jesus está, a libertação. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite. Haverá libertação. Haverá libertação. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Haverá libertação no nome de Jesus. Glória a Deus. Sinagoga, que lugar complicado, pastor Davi. Sinagoga, que lugar complicado. Lugar de culto. Não, espaço religioso. Não linke apenas com a igreja, porque senão você peca. Espaço religioso. Que lugar complicado. Tem demônio, tem gente que não mexe, e quando mexe fica assustado, aplaude a oratória, mas não quer o confronto, e se confrontar, é levado para o alto do monte. Não é para promover, não, é para jogar de lá. Que lugar complicado. Jesus olhou e disse: eu imagino. Sempre que é eu digo: eu imagino. Jesus olhou e disse: eu, hein, que lugar complicado. Quero mais isso não, pelo menos por hoje. Vou sair da sinagoga, pelo menos por hoje. Pelo menos por hoje, vou dar um tempo desse negócio de sinagoga. Simão, eu vou para sua casa. E eu começo a concluir: Simão, eu vou para sua casa. Chega desse negócio complicado de sinagoga, pelo menos por hoje. Eu vou para sua casa. É o mesmo capítulo, é a mesma história, é o mesmo dia. Nem todos os textos são assim, mas esse é. Mesmo capítulo, mesma história e mesmo dia. Depois de perceber como estava o espaço religioso, o lugar de exercício da fé, Jesus sente vontade de sair do espaço religioso e entrar em uma casa. Aleluia. Você não entendeu não, se você tivesse entendido você tinha dado glória. Jesus decide sair do espaço religioso e entrar em uma casa.
de barro. Aleluia! Casa de barro. Alguns historiadores falam que as casas naquele tempo era feita de barro. Jesus olhou para Pedro e disse: vou entrar na tua casa de barro. Eu vou entrar na sua casa de barro. Porque quando o sistema religioso não comporta o que Jesus quer fazer, Jesus decide entrar na casa de barro. Aleluia, glória a Deus, porque Jesus achou aqui uma casa de barro para ele entrar e fazer morada. Aleluia, o apóstolo Paulo disse: aleluia, temos esse tesouro em vaso de barro para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Jesus entrou na casa de barro. O espaço era diferente, porque as casas eram minúsculas. E quando Jesus entra na casa de barro, eu penso que já que ele usou o prédio para fazer o que ele fez, eu fico na expectativa de usar também a casa de barro para fazer algumas coisas. Mas para nossa surpresa, ao sair do ambiente, do espaço religioso, do ambiente de exercício de fé, para o ambiente da intimidade, porque casa de barro aponta para a intimidade. Na sinagoga as coisas são longes e distantes. Na casa de barro as coisas são próximas e profundas. Jesus entra na casa de barro. Se a sua experiência com Jesus não sair dessas quatro paredes e ir lá para a sua casa de barro, alguma coisa errada tem. Aleluia. Mas nessa noite Jesus me trouxe aqui para te dizer: eu quero entrar na sua casa de barro, porque lá as coisas são próximas e profundas. Ele entrou lá, como ele entra aqui, como ele entra aí. Mas quem sabe alguém pensou, depois de uma manhã tão intensa, ele entrou para relaxar, ele entrou para descansar, ele entrou para arejar a mente um pouco. Mas quando ele entrou na casa de barro, dentro da casa de barro morava uma mulher doente. Olhe para mim, meu Deus, é para alguém essa palavra. Dentro da casa de barro morava uma mulher doente. Eu tenho percebido algo, que pessoas que têm doentes em casa há muito tempo, na maioria das vezes, o doente fica num quarto fechado, confortável, e dependendo de quem visite, não tem acesso, a não ser por um convite. Me entenda, por favor, eu não estou aqui emitindo juízo sobre quem tem um doente em casa e cuida do doente nessa condição de manter a visita distante do doente. Mas é um fato que eu tenho percebido: fecham a porta. Não sei se com receio do doente chocar o visitante, ou se é com receio do visitante incomodar o doente, mas isso é um fato comum. As pessoas acamadas moram definitivo, e a não ser por um convite, o visitante não tem acesso a elas, para que o visitante não fique chocado e o doente não seja incomodado, e para que o convidado não fique constrangido, porque às vezes a doença já ganhou uma visibilidade externa, às vezes até odor, às vezes até dor. Mas Jesus, ele entra na casa de barro. Tem uma mulher doente dentro da casa de barro, e nessas horas alguém pode gritar dizendo: fecha a porta, mostra só a cozinha, mostra só a sala, mostra a lavanderia, tem tanta coisa bonita para ele ver. Não deixa ele entrar no quarto para ver o doente dentro da casa. Mas um que estava dentro da casa, a Bíblia não diz o nome dele, quando percebe que na casa há uma acamada,
prostrada, que tem uma mulher dentro da casa de barro, doente, e talvez até ela faça sinal com a mão, dizendo: fecha a porta, não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém me reconheça, deixa esse canto da casa aqui escondido. Mas alguém, sei lá quem foi, rogou por ela. Glória a Deus. Aleluia. Alguém que está dentro da casa também, que a Bíblia não diz o nome, roga pela mulher enferma dentro da casa. Olha para mim, para você pegar isso aqui, casa de barro, alguém dentro da casa que está doente, e outro alguém dentro da casa, que mora dentro da casa, roga para Jesus por ele, para que Jesus entre com providência. Eu só conheço um que habita dentro da casa de barro, onde tem alguém doente, e não tem vergonha desse doente, ele não esconde o doente, ele não execra o doente, mas começa a gemer com gemidos inexprimíveis, dizendo: cura, cura, cura ela. Sim, Senhor. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Glória a Jesus. O Espírito que mora dentro da casa de barro, aleluia, ele está gemendo com gemidos inexprimíveis, dizendo: Jesus, cura, cura ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus olha e diz: pode falar. Aí ele fala: Jesus, aqui o Senhor chegou agora, e o Senhor saiu da sinagoga, do espaço religioso, e eu fico até sem graça, porque o Senhor saiu de lá e veio para cá. Jesus olha e fala: não tem problema, vamos lá. Então, tem uma pessoa doente aqui. Jesus fala: vamos lá até ela. E ela está no quarto, prostrada na cama. A casa é até bonitinha, pastor Davi. De vez em quando a gente compra uns móveis novos para casa. De vez em quando a gente pinta a casa, muda a cor do cabelo, muda o corte. De vez em quando a gente dá um tapinha na casa. A casa é até bonita, mas dentro da casa tem uma pessoa doente. Aí Jesus entra, a pessoa está prostrada com febre. Febre pode até matar. Não vou perguntar quem já teve febre, que é uma pergunta idiota. Mas quem está com febre não quer receber visita em casa. Até o toque do carinho do cônjuge machuca. Se a esposa for fazer carinho, a pele está sensível, dói. Tudo incomoda. Mas Jesus entrou na casa. Diz para alguém aí nessa noite: Jesus entrou na casa. Jesus entrou na casa, e enquanto você está aqui, Jesus entra lá, aleluia. Enquanto você está aqui, Jesus visita lá. Glória a Deus. Eu quero dizer que enquanto você está adorando aqui, Jesus, ele vai lá, é simultâneo. Isso aqui é só para quem crê. Enquanto você adora aqui, Jesus pisa lá. Ele entra na casa de barro. Aleluia, aleluia. Jesus está dizendo essa noite: eu entro na casa de barro, eu visito a casa de barro, eu tiro gente, eu trago gente, mas o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Aleluia. Marcos 1:30 diz assim: falaram para Jesus dela. Conte para Jesus da sua dor. Conte para Jesus da sua dor. Mas não pense que ele vai te chamar de tadinha, coitadinha. Tadinha, vem aqui, encosta sua cabecinha aqui no meu ombro e chora. Oh, sofrência, né, minha filha? Eu te entendo. Ninguém te entende, mas eu te entendo. Não, Jesus chegou perto, colocou as mãos dele sobre ela, e ela ainda tinha febre. Aleluia. Ela ainda tinha febre, porque o versículo 39 vai dizer assim: e inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Na sinagoga, Jesus retirou da sinagoga de Galileia, foi para a sinagoga da Nazaré, se retirou lá, repreendeu. Mas na casa de barro tem um doente,
E ele não se retira, nem repreende. Ele se inclina para ela. Você está pensando que a depressão vai assustar Jesus? Você está pensando que o pânico vai assustar Jesus? Está pensando que essa pandemia vai assustar Jesus? Não, ele se inclinou para ela. Glória a Deus. Jesus cura síndromes, aleluia. Jesus cura enfermidades. Jesus cura traumas gerados na infância. Aleluia. E aí ele se inclina para ela. Enquanto alguém faz assim, Jesus faz assim, se inclina para ela. O natural da gente é quando alguém tem uma doença perto da gente, a gente faz assim. Mas Jesus faz assim na direção dela. Aleluia. Eu vou correr. Jesus se inclina e pega na mão dela, e ela ainda está com febre. Gente, eu vou falar isso aqui, e eu sei que isso aqui é para alguém. Aleluia. A gente só tem coragem de levantar quem está bonitinho, quem está cheirosinho, quem está direitinho. Mas Jesus levantou ela, e ela ainda estava com febre. Ele levantou ela. Confira no texto. E ele levantando ela, inclinando-se para ela, levantando ela, repreendeu a febre, e a febre imediatamente a deixou. Algumas vezes ele levanta primeiro, para curar depois. Eu vou fechar a Bíblia. Vou fechar, pastora Denise, senão... Algumas vezes ele levanta primeiro, para curar depois. Eu vou repetir porque isso aqui é para alguém. Alguém saiu de casa precisando ouvir isso. Alguém entrou por aquela porta precisando ouvir isso. Às vezes Jesus levanta primeiro para curar depois. Mas Senhor, olha para mim, olha tantas situações que eu tenho passado. Eu só vou me levantar depois que o Senhor dá um jeito em tudo isso. Não, às vezes Jesus levanta primeiro para curar depois. Senhor, eu só vou trabalhar na tua obra quando o Senhor resolver A, B e C. Mas Jesus está te dizendo essa noite: eu vou te levantar com febre. É com febre eu vou te levantar para fazer aquilo que eu tenho para fazer. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu vou encerrar. Com a autorização do pastor, mas você precisa estar de pé para ouvir isso. Quando ela levanta, a Bíblia diz que a febre imediatamente a deixa. E aí ela começa a servir. Deixa eu servir, inclusive aquele que me curou. E aí ela começa a servir. Quando Jesus nos cura, nos levanta e nos cura, nós começamos a servir aquele que nos curou. E aí aonde a cura ocorreu, é aonde ele trabalha. Olha para mim, no lugar da cura, é o lugar onde ele vai te usar para trabalhar. No lugar do trauma é onde ele vai te usar. Porque a Bíblia diz que no dia seguinte, todos que estavam enfermos na cidade vieram aonde? Para a porta da casa de barro. Aleluia. E quando chega na porta de barro, ele vai ver o que? A história que Jesus escreveu na minha porta. Aleluia. Jesus está te curando hoje. Ah, mas eu não estou doente. Mas pode ser uma cura emocional, pode ser uma cura na alma, pode ser cura de trauma. Jesus está agindo hoje, e aonde ele age é aonde ele vai te levantar para fazer a obra dele. No outro dia, todos os enfermos vieram para onde? Para a porta da casa de barro. E aí Jesus curou todos eles impondo as mãos. O que Jesus vai fazer na tua vida? E eu não estou sendo leviano, não, jogando palavra ao vento. Eu estou falando aqui com autoridade, porque eu sinto a autoridade do Espírito Santo para dizer o que Jesus vai fazer na tua vida. Vai atrair uma multidão aos pés de Jesus, para dizer: eu quero esse Deus também. Louvado seja teu nome, Senhor. Eu quero orar com você. Deus e Pai, aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Oh Senhor, oh Senhor, a nossa oração nessa noite é para que o Senhor saia do ambiente de culto
do espaço religioso, dessas 4 paredes, Senhor, e entre na nossa casa de barro. Ah, Senhor, a casa é simples, a casa é humilde, Senhor, mas nós clamamos pela Tua presença. Entra aqui, Senhor, e se houver uma pessoa, se eu for doente dentro dessa casa de barro, se houver doenças emocionais, se houver trauma, Senhor, ó Deus, me cura, me levanta, Senhor. Ó Deus, ainda que o Senhor me levante para fazer a Tua vontade, antes da cura, Senhor, ó Deus, nos pegue pelas mãos, nos coloque de pé, Senhor, para que as pessoas cheguem na porta da casa de barro e vejam a Tua glória, vejam a Tua presença nesta casa, Pai. Ó Senhor, nós somos a casa de barro, fica à vontade, Senhor, entra, a casa é Tua, lança luz, Senhor, nos quartos mais escuros desta casa. Ó Senhor, aquilo que estiver encoberto no canto, descobre, Senhor, mas traz a cura para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia. Louvado seja Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fiel ao Senhor, Pai. Glória a Deus. Bendito é Teu nome, Senhor. Aleluia. Essa casa é Tua, Senhor. Entre na nossa casa de barro, Senhor. Aleluia! Você é bem-vindo aqui. Aleluia! A casa é sua. Pode entrar. Esvazio de mim.
pessoas. Aleluia! Terça-feira, irmãos, nós estamos aqui às 20 horas com o nosso programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, ao vivo numa live aqui pelo Facebook. Nós vamos falar sobre a pandemia e a igreja cristã. Qual deve ser a nossa atitude? Se conecta com a gente lá. Vai estar conosco aqui missionário Isaías, vai estar conosco o pastor Douglas Moreira, vai estar conosco o pastor Eduardo Costa e a Clécia. Nós 5 vamos fazer esse programa, vamos debater alguns assuntos referente à pandemia e à postura da igreja, porque temos certeza que é uma grande oportunidade que nós estamos tendo de revelar Jesus. Amém? E nós vamos falar sobre isso aqui na próxima terça-feira. Conto com a sua presença, participa, manda sua mensagem, compartilha a live para que outras pessoas sejam abençoadas também. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Uma semana de vitória para a igreja de Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor querido, por tudo que nós ouvimos da tua parte nesta noite. Nós somos esta casa de barro, Pai, que precisa da presença do Senhor Jesus para ser curada, que precisa da sua presença, Senhor Jesus, para viver libertação, que precisa da sua presença, Jesus, para nenhuma enfermidade achar guarida nela. Em nome de Jesus, agora nós clamamos, Senhor, traga cura sobre teu povo, traga cura sobre aqueles que nos ouvem e nos vê lá no seu lar. Senhor, pode encontrar essa pessoa agora, entra nessa casa, entra nessa vida, entra nessa família, porque essa casa é tua. Em nome de Jesus, agora você que ainda não conheceu Jesus, convide ele para entrar na sua casa, convide ele para entrar na sua vida. Ele é teu único e suficiente Salvador. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Faça um pacto com ele para a vida inteira, porque ele quer te salvar, ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua vida. Você viu esse moço pregando aqui? Um dia esse moço já esteve longe de Jesus, a casa estava suja, a casa estava oprimida, as drogas estavam destruindo, mas um dia Jesus entrou na casa, era bacana, era cheia, e hoje ele está aqui ajudando outras vidas, para que a presença de Jesus entre nesta casa. Senhor, despede o teu povo em paz agora, livrando e guardando de todo mal, no retorno para os seus lares. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada